Graça e paz, amados irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Capítulo 1. Versículo de número 1 ao número 9. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e a terra ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Oremos. Amado Deus, graças te damos, Senhor, porque tu nos revelas, Senhor, a nós através da tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque estamos reunidos aqui, Senhor Deus, para te adorar, exaltar o teu nome, Senhor. Usa-me apenas como instrumento em tuas mãos, Senhor, e que eu não venha falar, Senhor, de mim, que eu não venha falar, Senhor, da parte do homem, Senhor, mas somente daquilo o que a tua palavra, Senhor, nos revela, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A procura pelo propósito, sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. E normalmente, até nós começamos a buscar esse propósito de forma errada. Nós fazemos perguntas muitas vezes voltadas para nós mesmos. Como, por exemplo, o que eu quero ser, o que eu deveria ser, o que eu deveria fazer com a minha vida, quais são os meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos para o futuro. Muitas pessoas tentam usar Deus para a sua autorrealização, mas isso é contraditório, tanto aos seus propósitos quanto à natureza. E isso está fadado ao fracasso de qualquer pessoa. Nós temos aqui diante de nós
o livro de Josué, que recebe o nome talvez não porque foi escrito por ele, porque isso permanece certo de acordo com alguns estudiosos. Para alguns também é claro que o próprio Josué é autor deste livro. Mas, independente de quem seja o autor, o livro foi escrito a respeito dele. E se alguém o escreveu, foi porque coletou os seus diários e as suas memórias. Não sabemos ao certo qual a data em que o livro de Josué foi redigido. Alguns estudiosos sugerem que várias de suas fontes são de um período entre a morte de Josué no capítulo 24, versículo 29 ao versículo 31. Ou então a época de Samuel, 1050 a.C. Este livro contém a história de Israel debaixo do comando e do governo de Josué, como ele o dirigiu como general dos seus exércitos. Ele fala da sua entrada em Canaã, nos capítulos de número 1 até o capítulo de número 5. Fala da sua conquista a Canaã, nos capítulos de número 6 até o capítulo de número 2. Fala da distribuição da terra de Canaã entre as tribos de Israel, no capítulo de número 13 ao capítulo de número 21. E também vai falar sobre o estabelecimento e instituição da religião entre os capítulos 22 e os capítulos 24. E em tudo isso, Josué ele foi um grande exemplo de sabedoria, coragem, fidelidade, piedade para todos os que ocupam postos de responsabilidade pública. Mas isso não é tudo acerca dessa história. O livro começa com a história não da vida de Josué. Muitas passagens marcantes que descrevem esse aspecto muito antes está no livro de Moisés, mais do seu reinado e do seu governo. E neste capítulo de número 1, Deus designa Josué para ser líder no lugar de Moisés. Lhe dá uma comissão ampla e uma instrução completa, assim encorajando ele. Do versículo 1 ao versículo 9, e do versículo 10 ao versículo 11, vai falar que ele aceita a liderança e começa a trabalhar imediatamente, dando ordem aos príncipes do povo, em geral. E nos versículos de número 12 ao versículo de número 15, vai falar particularmente das 2 tribos e meia. E no versículo de número 16 e 18, as pessoas vão concordar que Josué, as pessoas vão concordar e fazer um juramento de lealdade a Josué. E vai dizer que um reino que começou com Deus não poderia ser senão honroso para os príncipes e confortáveis para os súditos. E nos versículos de número 1 ao número 9, onde nós meditaremos nesta manhã, vai nos mostrar a grande honra dada aqui a Josué. Vai nos mostrar a forma que Deus instruiu ele e encorajou. Vai nos mostrar o poder de Deus que é colocado em suas mãos. Vai nos mostrar quem é Deus, a fonte e a honra e o poder. Vai nos mostrar por meio de quem os reis reinam. Instruções também são dadas a ele pela sabedoria infinita, bem como encorajamento pelo Deus de toda
consolação. Eu queria meditar nesta manhã com você com o seguinte tema: um homem bem-sucedido. Em primeiro lugar, o homem bem-sucedido, ele atende o chamado de Deus. Versículo de número 1, versículo de número 1 ao número 3. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aqui nós podemos ver que assim que Moisés morre, Josué toma sobre si a administração. Aquele que foi chamado aqui para a honra, ele tinha sido preparado por muito tempo para essa posição. E eu estou falando de Josué. Ele foi treinado debaixo de uma sujeição e de um comando, aprendendo a obedecer e assim se tornar mais preparado para exercer a liderança a qual ele foi chamado. E ele estava aqui profundamente familiarizado com Moisés, para que pudesse seguir a sã doutrina, o modo de viver, a intenção, a longanimidade e caminhar no mesmo espírito, nos mesmos passos, tendo que levar adiante o mesmo trabalho ao qual ele ia ter agora como líder. A consideração aqui, o versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Há uma consideração aqui a qual ele foi chamado para o governo. Quando diz Moisés, meu servo, é morto, todos os homens que são justificados por Deus, eles são servos de Deus. E isso não é um demérito, não é um mérito para mim, para você não. Mas é uma honra para aqueles que são mais importantes e se destacam, como Moisés. Moisés aqui, ele também foi chamado para um trabalho extraordinário. Ele foi um mordomo na casa de Deus. Ele não serviu a si mesmo, como está sugerido em Hebreus, capítulo 3, versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que o haviam de ser anunciadas. Mas Moisés, agora, embora fosse servo de Deus, ele poderia ser alguém dificilmente que poderia ser dispensado. E agora ele está morto. E por que Deus substituirá o seu servo? Substituirá o seu servo. Agora, para mostrar que, independentemente dos instrumentos que ele usa, ele não está preso a nenhum deles. Moisés aqui, quando termina o seu trabalho como servo, ele morre e vai descansar do seu trabalho. Ele vai descansar no gozo do Senhor.
E aqui está o chamado propriamente dito. Observe. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Dispõe-te agora. Embora Moisés esteja morto, a obra precisa continuar. E Deus vai dizer a Josué: levanta-te, põe mãos à obra, não permita que o pranto atrapalhe o semear, e nem que o enfraquecimento de mãos que foram úteis enfraqueça as nossas. Quando Deus tem trabalho para realizar, por mim, por você, por qualquer um daquele a qual Ele chamou e escolheu, Ele encontrará ou tornará os instrumentos aptos para continuar a obra. Isso não depende de você e nem de mim, depende tão somente dele. Moisés, o servo, está morto, mas Deus, o mestre, não está. Ele vive para sempre. E agora o trabalho recai sobre Josué, porque ele foi nomeado. E é necessário que ele ocupe o lugar de Moisés. E Deus vai dizer: levanta-te, pois, e vai à frente. O versículo de número 3 vai nos mostrar o serviço específico que Josué foi agora chamado para fazer. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Está aqui o serviço específico que Josué foi agora chamado a fazer. Passar o Jordão. O rio que estava à sua frente, a ribanceira na qual ele estava ali acampado, agora é uma prova para a sua fé. Para ver se ele daria mesmo ordens ao povo, para que se preparassem assim para passar o rio, quando não havia caminho visível para tal. E nesse lugar, nessa época do ano, quando o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, Josué capítulo 3, versículo 15 vai relatar isso. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Josué capítulo 3, versículo 15. Josué aqui, quando ele estava diante desse rio, diante dessa ribanceira, ele não tinha plataformas flutuantes. Ele não tinha barco para poder levar o povo a outra margem. E assim o povo precisaria crer que Deus, que tinha dado ordem a Josué, iria abrir o caminho para eles. Passar o Jordão significava entrar em Canaã. E Moisés, ele já não teria forças e nem permissão para levá-los. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 2, vai dizer: e disse-lhe, sou hoje da idade de 120 anos.
Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Deuteronômio, capítulo 31, versículo de número 2. Podemos tirar a primeira lição aqui para a minha vida e para a sua vida. E essa primeira lição é que nós precisamos da presença de Deus, não só quando estamos dando início ao nosso trabalho ou aos nossos afazeres, mas também no progresso deles, no sucesso deles, no desenvolvimento deles, para que Deus nos ajude continuamente. Precisamos glorificar o nome de Deus em todas as circunstâncias. E se essa presença de Deus falhar em nossas vidas, nós estamos perdidos, nós estamos sem saber para onde ir. E essa promessa aqui, ela é aplicada a todos os crentes. Segundo lugar, versículo de número 4 ao versículo de número 6. Tem 15 minutos ainda, né? Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Aqui chegou o momento de Josué, assim como o povo, possuir aquilo qual estavam esperando, no versículo 3. Deus agora dá e diz: entre nela, ela é toda de vocês. Embora vocês pensem, insinue ou imagine que ainda não esteja conquistada, ela é certa para vocês como já estivessem nas palmas de suas mãos, porque ela foi prometida aos patriarcas, e a vocês ela foi prometida. E embora os seus pecados impeçam de ocupar toda essa imensa colônia, esse estado, essas fronteiras, eu, Deus, vou dar a vocês muito mais além disso, vocês sendo obedientes ou não. Pois a promessa, a qual está neste livro, vai ser cumprida. E embora a nação não se multiplique, vocês não podem dizer que a promessa não teve efeito algum. E se vocês pensam, imagina também que ela não foi plenamente cumprida aqui nas Escrituras, vocês também podem deduzir que ela possui um significado adicional, que se cumpriria no Messias, tanto no reino da graça
como se cumprirá no reino da glória. Aqui há uma condição com ação e efeito de que nós devemos observar nas palavras, como eu disse a Moisés. Isto é, está se referindo aos limites nas formas que Moisés transmitiu muitas vezes a Josué para ele guardar os estatutos. E se ele guardasse, ele entraria e possuiria essa boa terra. A terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas ele só conseguiria isso debaixo do seu modo de viver que aprendeu, debaixo das situações e limitações, e não de outra forma qualquer. As formas que ele tinha aprendido com Moisés, os ensinamentos, a doutrina, elas não deveriam ser separadas da promessa de Deus. E Deus deixa claro com facilidade que eles deveriam possuir esta terra, apenas colocando o pé sobre ela, e a terra será vossa. E de todos estes países mencionados aqui, vieram muitos convertidos também, no decorrer do tempo, para a religião judaica. Assim como em Atos capítulo de número 2, versículo de número 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo dos céus. Assim também era nesse tempo e nessa época. As promessas que Deus faz aqui para o encorajamento é que ele agora estivesse seguro com Deus nessa grande obra para a qual ele tinha sido chamado. Porque assim como ele andou com Moisés para dirigi-lo, assim como Deus andou com Moisés para dirigi-lo, fortalecê-lo, reconhecê-lo, prosperá-lo, dar-lhe sucesso em tirar Israel do Egito, o guiando pelo deserto, assim Deus seria com Moisés, com Josué, para capacitar-lhe a ocupar a Canaã, a qual tanto eles estavam almejando. E Josué conhecia as limitações da sua sabedoria e graça em comparação a Moisés. E mesmo não tendo o mesmo espírito de Moisés, ele poderia se sair muito bem tendo o conhecimento da promessa de Deus. E assim também tendo a presença de Deus em sua vida. E aqui Deus anima Josué com as palavras, como ele mesmo tinha animado o povo muito tempo antes. Em Números capítulo 14, versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto com o pão os podemos devorar. Retirou-se deles o Senhor Pai. O Senhor é conosco. Não temais. Números capítulo 14, versículo 9. Aqui foi um grande encorajamento para Josué no início do seu trabalho, saber que ele veria o fim dele e que esse trabalho não seria em vão, pois ele mesmo
deveria distribuir a terra entre o povo de Israel, a qual Deus tinha prometido. Segunda lição, podemos tirar aqui, é que aqueles que se dispõem a ir aonde Deus enviar, ele também tem que estar disponível para experimentar a presença de Deus aonde quer que forem. E eles precisarão de nada mais, de nada menos, estar submisso ao Senhor, para que se tornem prósperos e confortáveis diante do Senhor. Terceiro lugar, o homem bem-sucedido, ele ama a palavra de Deus. Versículo 7, versículo 9. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se você observar na sua Bíblia, novamente se repete aqui, tão somente ser forte e corajoso. Deus acha, ou me perdoe, Deus por conhecer as limitações de Josué, por conhecer o erro de Josué, ele providencia inculcar esse preceito em seu coração. Apesar de Josué ser humilde e modesto aos seus próprios olhos, ele não desconfiava de Deus e do seu poder e promessa, mas ele desconfiava de si mesmo e de sua própria sabedoria e força e suficiência para o trabalho a qual ele foi chamado, para estar substituindo um homem tão notável como Moisés. E é por isso que Deus repete essas palavras com tanta frequência: ser forte e corajoso, para que as tuas próprias fraquezas não te desanimem. Não te mandei eu, não fui eu que te ordenei o trabalho. Agora ele deve ser feito, por mais insuportável que seja, por mais pesado que seja, por mais impossível que seja, você vai realizar o trabalho, porque eu lhe chamei para isso. O versículo de número 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Que ele obedeça em tudo a lei de Deus e faça disso a sua regra, porque Deus colocou ele para assim o fazer,
colocar o livro da lei em sua vida. E ele agora deve meditar dia e noite para que possa entendê-lo e saber como agir em todas as ocasiões e situações que forem acontecendo em sua vida. Ele precisa meditar nesse livro, nessa lei, não somente para a contemplação pessoal ou para encher sua cabeça